esta prática um bocadinho além. Sim. Um bocadinho além. Sim. Porque, na verdade, para isto as vanguardas não chegam. Para isto não chegam os Bauhauses. É preciso haver uma consciência que transcende essas próprias Bauhauses, como a própria Werkbund sabia, não é? Mas é verdade que o facto das vanguardas existirem, de alguma maneira, são chamadas de atenção evidentes, e são só vanguardas porque são fora do tempo. Não é? As vanguardas estão sempre fora do seu tempo. Estão sempre à frente do seu tempo. E, portanto, à partida... Essa é a nostalgia delas, como dizia o Tafuri. Exatamente. E, portanto, elas estão, de alguma forma, a iluminar alguma coisa que o tempo, a seu tempo, irá realmente metabolizar, interiorizar, não sei. E, provavelmente, neste momento, este chavão, que pode ser, de facto, um chavão, e, aliás, algumas coisas já nos parecem ir nesse sentido, quando vemos algum tipo de programas e tal, mas este chavão, Bauhaus, pode ser uma espécie de uma chamada crítica a um olhar um bocadinho, acelerar um bocadinho esse olhar para a frente. Eu, nesse sentido, acho que pode, e de tornar este discurso mais amplo, porque exatamente ultrapassando a condição de bolha muito fechada das vanguardas, não é? Porque já percebemos também que se isto não for se estas questões não forem de alguma maneira sentidas por todos, ou pela grande maioria de nós, não é assunto que se resolva, não é? Precisamos de um grande envolvimento coletivo, num desígnio que nos pede coisas, porque não é... Nós estamos sempre habituados a consumir mais e mais e mais. E esse é um dos grandes problemas, eu suponho que é uma das grandes questões hoje em dia, a questão do consumo, para além de tudo. É o consumo, consumo excessivo. E estamos habituados a sempre que deixamos cair alguma coisa, trocamos por outra que supostamente é melhor. Acontece que neste momento, a troca que temos que fazer alguns cortes naquilo que nós achamos que eram as nossas vantagens contemporâneas. E o que eu acho é que, enquanto coletivo, não estamos ainda disponíveis para o fazer, nomeadamente na nossa área disciplinar. Pois não. Não sei o que é que pensas disso. Eu acho que ainda não estamos preparados não é da parte mais digamos, mais abstrata ou mais racional, não é? Aí já compreendemos tudo. Mas eu acho que emocionalmente, não sei se posso usar esta palavra assim desta maneira, mas acho que emocionalmente, na nossa disciplina, ainda não estamos preparados para lidar a sério verdadeiramente com esta restrição que se anuncia. E disso o reflexo, até numa perspectiva mais geral, é que tu tens, no meio de todos estes chavões de que falávamos há pouco, tens uma palavra que nada mais significa senão essa rotatividade do consumo permanente, que é a inovação. A inovação só significa isso. A inovação não tem... Neste momento, o que é preciso é olhar para as práticas que podemos fazer e retirar delas o que pode contrariar esse efeito que estavas a dizer. Não precisamos de mais inovação, porque inovação significa mais consumo neste momento. Ou então, na verdade, é como se fosse algo que tenha uma fortíssima força centrífuga, não é? Estamos a inovar e a deitar fora. Exatamente. Não é? É como se andasse assim, estivéssemos sempre a largar lixo, resíduos, coisas a mais. E, portanto, agora o que precisamos, e de facto, o outro chavão que hoje em dia tanto ouvimos, que é o da economia circular, mas de alguma maneira compreende-se que é, quer dizer, continuamos a evoluir ou a inovar, se quisermos, mas sem deitar fora. E aí, não nesse é? Sentido, nesse sentido, sim, não é? Portanto, diria mais renovação do que inovação. Talvez, sim, mas de facto é preciso, mas talvez seja esse salto emocional, conceitual, emocional, de que eu falava há pouco. Não é? Eu lembrei-me disto precisamente porque estavas a dizer, porque ainda no nosso, agora no campo profissional, na nossa bolha, digamos assim, esta ideia de que é preciso fazer algo que nunca ninguém fez. É preciso fazer algo que nunca ninguém fez. Foi fulano que inventou este mito que está presente. Não é só na arquitetura. Está presente tudo, é ocidental, não é? É muito ocidental. Western. É muito mais western, até um bocadinho mais western que a Europa, não é? Porque é muito americano, norte-americano.
de que há um fulano que inventou tudo. Não é? É o tipo que registrou a patente, é o Edison da treta, não é? É o tipo que inventou o mais que não sei o que, o que fez, o primeiro a fazer isto, o primeiro que fez aquilo. Isso é completamente nefasto, mas está enraizado até nos nossos alunos, nos nossos estudantes. Vê-se que isso está enraizado. Esse primeiro, não há essa invenção da cabeça. Costumo dizer isso muito aos estudantes. Aquele chapeuzinho, havia uma banda desenhada já há muitos anos, quando eu era pequeno, que era um pássaro que tinha um chapeuzinho com um ninho na cabeça e os pássaros estavam sempre era um inventor, era o professor Pardal, não é? E o professor Pardal tinha esse ninho, estava sempre a inventar coisas, e a função dele era inventar coisas. Esse mito, não é, que se gerou desde está presente ainda hoje, não sei, estupidamente está presente ainda hoje. E por outro lado, o que se valoriza do trabalho cooperativo, do trabalho da colaboração, do qual, na verdade, nasce muita das coisas que nós temos de bom não existe, não é? Não existe a motivação para esse trabalho e, sobretudo, não existe o incentivo para esse trabalho. Sim. Portanto, nós estamos, então, realmente, essa questão da inovação também vem da Revolução Industrial. Na invenção, não é? A invenção também vem daí. Portanto, e da ideia de registro de patente, da ideia de registrar. Exatamente, então, não é meu, é o meu território, fui eu que inventei. Portanto, agora, então, trata-se talvez de, a partir dessa consciência coletiva e desse trabalho coletivo, passarmos a falar de reintegração. Num sentido até cósmico, não é? Quer dizer, quando a gente morre, é reintegrado no universo, porque não? Para quem não acredita noutras vidas físicas ou diferentes no além, não é? Esta ideia de reintegração, ou seja, de não criar desperdício, é de facto provavelmente, e que é um esforço coletivo e que é um trabalho coletivo e que não tem a ver com invenções. Exatamente. Tem a ver com esse trabalho, não é? Sim, eu suponho que é e é por isso que eu às vezes penso que pode não ser suficiente. É muito bom que haja, atenção, mas a nossa função é um bocadinho mais à frente. Sim. E eu penso que às vezes não é suficiente, não é? Porque, mesmo do ponto de vista geográfico, nós temos estado a falar aqui de um continente, que é o nosso, tem coisas boas, tem coisas más, mas é este continente. Mesmo que isso fosse possível, que eu não acho que seja, ou seja, essa reintegração cósmica, ela passava-se aqui. E então, quem quisesse continuar a produzir desperdício e a lucrar com a produção de desperdício, só tinha que ir para um sítio cujo nome até sugere o mar, que se chama offshore. sugere que é... Sim, fora do mar. E sair daqui. E as coisas continuam todas na mesma, estás a perceber? O que é que fazer com esta bolha? Mas isso já acontece. Pois já. E as últimas notícias também trazem algo de interessante, e é por isso que é evidente que nós estamos a falar num patamar em que é o privilégio dos ricos. Primeiro nós temos de ter consciência absoluta disso. Não é? Quer dizer, que não é agora achar que a África é que vai pagar a crise toda, ou Bangladesh, não é? Que já subiu meio centímetro o mar e já deslocou milhões de pobres, que ficaram sem casa. Bom, mas a verdade é que estamos a falar a partir de uma plataforma dos ricos, que os ricos podem... Quer dizer, que isso só é possível a quem tem um sossego de vida sensível e, portanto, que pode falar em sacrifício. Já não estamos a falar de quem está no limiar zero, não é? No grau zero da sobrevivência. Mas, dizendo isto, se houver consciência ética, eu li, por exemplo, uma notícia ainda há poucos dias, que a Europa pode eventualmente vir à prova, enfim, com toda a discussão que isto pode haver, é que os produtos, ao chegarem cá, estão taxados do carbono que produzem. Ou seja, aquilo que falávamos há pouco, não é? Sim. É que quando chega cá uma manga, sabemos qual é a sua pegada carbónica. E, portanto, isso de alguma forma, esses offshores de alguma maneira, porque quem vai para lá produzir são, de facto, os ricos, de alguma forma começam a ficar mais interditados e a ser mais cerceados, não é? Na sua capacidade de produção de algo que nos põe a todos, ou que põe todos em causa. E é evidente que
olhamos sempre primeiro para o nosso próprio umbigo, mas não podemos, talvez não possa deixar de ser assim, mas não podemos esquecer-nos de que nós estamos só no mundo, não é? Mas a minha dúvida é que, mesmo que a Europa, que eu duvido, mas pronto, mesmo que a Europa se porte bem desse ponto de vista, há sempre a possibilidade de ou os europeus, ou mesmo os extra-europeus, continuarem no resto do planeta. É verdade, mas se tu pensares, tal como nós, eu penso, não sei se tens a mesma, individualmente, ou seja, eu penso que se cada um de nós fizer aquilo que lhe compete, é evidente que isso não vai alastrar, mas já é um caminho muito para se a Europa fizer aquilo que lhe compete. É verdade. Já é um bom, nesse sentido, não é só para dizer, portanto, é um bom passo, vamos contribuir eventualmente para isso. Outro dia eu vi um programa muito interessante na televisão em que alguém falava, já não sei exatamente, mas que de um ditado que havia na região do Douro, de onde era originário, que dizia: eu planto vinha para mim, oliveiras para os meus filhos e castanheiros para os meus netos. Portanto, este sentido de deixar, que a nossa missão, no limite, é deixarmos pela nossa parte um bocadinho melhor aquilo que encontramos, não é? Sim, isto, eu não sei se isto parece um pouco descabido e ingênuo, mas eu acredito, face àquilo que é avassalador no mundo hoje em dia, não é? Essa espécie de impotência que todos sentimos, provavelmente há uma quantidade muito grande de ações que eventualmente nos compete a nós e são ínfimas, mas talvez que... Eu estou ciente disso, eu sei que é assim e que desejavelmente as coisas estão a evoluir nesse sentido e até na geração que já não é minha, mais nessa consciência, porque eu falo com eles e eu sei que a evolução é muito maior até do que na nossa geração, mas contudo, o que me perturba, na verdade, falando diretamente, é que acho que há um certo aprofundamento da questão do planeta sem termos em conta, e é por isso que eu comecei a falar da verticalidade, sem termos em conta o contexto social. Ou seja, na verdade, eu vejo este empenho da Comissão Europeia, eu vejo este empenho de uma maioria muito considerável dos líderes europeus. Vejo também em alguns setores da política norte-americana, para falar do chamado Ocidente, não é? Até noutros contextos. Mas, se nós referirmos o que histórica e socialmente levou a esta circunstância em que estamos hoje, vejo muito pouco discurso. Ou ouço muito pouco discurso. E vejo muito poucas ações. Porque isso esse tema é intocável. Esse tema é intocável. Falando das coisas no concreto, o tema do lucro capitalista é intocável. Este agora é nova, foi a Revolução Industrial, agora é esta, mas porque significa exatamente isso. Eu, em relação a isso, não tenho dúvidas. E até do ponto de vista fiduciário, do ponto de vista da moeda, que nós temos, não é? Pois, exatamente, isso não tenho dúvidas, que de facto é a possibilidade do capital. Aliás, eu diria que a Covid é um agente do capital. Sim, porque pressionou, não é verdade, porque comprimiu num curtíssimo período de tempo uma série de mudanças que de outra forma levariam tempo demais para o capital. Pois. E a Covid, de facto, parece, não é? Se não é, parece um agente de capital. Portanto, isto é um pouco irónico, de alguma maneira, não é? Como é que um vírus pode contribuir para... Não é? Se ele fosse produzido, eu não acho que era pelos chineses,
Acho que era por aquela entidade abstrata, Deus o capitão. Não é? Aquela estátua de um boi que está em Wall Street. Exatamente. Como é que se chama? Da Bíblia, não é o boi, o Deus. Exatamente. Se fosse produzido, eu acho que era por aí, não era de facto na China. Agora, é um facto, simultaneamente, eu, por exemplo, e na nossa área, eu também sei que neste momento, nos países nórdicos, não fazes qualquer construção sem estar certificado, de facto, aquilo que vai ser a sua pegada carbónica. Eu sei que isto pode dar para o desastre absoluto, para o caos total em relação àquilo que é o nosso exercício. Mas provavelmente é algo também que neste momento vamos ter de contemplar. Sim, nomeadamente, ninguém destrói coisa nenhuma, nem que seja um galinheiro, sem que, não sei qual é a porcentagem, mas 70% ou isso desse galinheiro tem que ser reintegrado na nova construção. E o que sobra tem que ser absolutamente explicitado, não é lixo, não é aquela história que nós dizemos, avazador, não é? Nós temos aquela avazador. Exatamente, destruímos tudo e vai tudo avazador. E o avazador, aquela entidade, já depois é o mar, finalmente, como tu dizes, no fundo lá vai ter depois ao mar. Eu sinto uma missão que não é única, mas é aquela que eu sinto com mais intensidade, sabes? Que é, ao longo a partir do século XVIII, no fundo a partir dos primórdios da Revolução Industrial, começa-se a pensar que aí não se imaginava estes problemas que nós estamos a fazer, não é? Claro que não. Mas começa-se a pensar na produção de construção, primeiro como, sobretudo a partir da Revolução Francesa, como algo que pode ser transversal a toda a sociedade. Porque antes, aquilo a que nós chamávamos de arquitetura, ou que nós chamamos ainda de arquitetura, não era possível nem acessível a 90 e tais % da população. Não é? Portanto, aquilo que nós chamamos é a grande arquitetura, a arquitetura de origem religiosa, ou do poder religioso, ou do poder político, do poder aristocrático. E o século XVIII descobre que ela, particularmente a partir dos arquitetos contemporâneos da Revolução Francesa, mas que eram também arquitetos da aristocracia, mas que são contemporâneos da Revolução Francesa, começam a perceber que a arquitetura pode ser autónoma no sentido de que cada unidade pequenina, autónoma, pode ter a sua própria arquitetura. As casas dos campesinos, as casas das pessoas pobres, das cidades, não tinham arquitetura. Eram casas, por isso simplesmente, eram abrigos. E aí começa-se a pensar nesta possibilidade da arquitetura ser transversal a toda a sociedade, o que é uma coisa... E depois, a partir daí, todos os benefícios que vêm tornar o alojamento, a arquitetura dos edifícios mais confortáveis, com energia elétrica, ou primeiro o gás, depois a energia elétrica, o aquecimento, todas essas coisas foram desenvolvidas e estudadas numa escala que não foi a escala do edifício isolado. Foi a escala do agrupamento de edifícios com uma certa densidade, ao qual nós nos habituámos a chamar cidade. Eu estou a dizer que nos habituámos, porque há muita gente agora que diz que não sabe o que é uma cidade, e, portanto eu tenho que dizer isto para ser politicamente correto. Eu sei o que é, mas há muita gente que diz que não sabe. E eu penso que agora, tudo isso que tu referiste, Mané, tem que ser estudado em função, não de novas cidades a fazer, mas das cidades que temos. Ou seja, custa muito pensar tudo isso. E é isso que eu tento passar aos alunos, à escala do edifício isolado. Porque estou a dar um prenúncio de que podemos continuar a pôr coisinhas por aí fora, que eu acho muito mais nefasto do ponto de vista da pegada carbónica do que reconsolidar, reconstruir, reabilitar as cidades que já temos, reintegrá-las e acrescentar-lhe algumas coisas, acrescentar-lhes na sua proximidade para poder libertar todo o território que nós... Ou seja, deixarmos de ser predadores
deixarmos de ser predadores do território, sobretudo da maneira como fazemos em Portugal. Sim. Sobretudo da maneira. Sim, E não estou a falar de. Estou numa região onde eu sei que há muito carinho difuso, sim, claro. por esse tipo de ocupação. Isso já é uma coisa diferente, já é uma tentativa de criar densidade num sítio onde ela está quase a nascer. Essa historicamente tem, mas estou a falar, por exemplo, numa região que é a minha, onde há muitas e muitas queixas acerca daquilo que as alterações climáticas provocam na chamada mata, não é? Na chamada floresta, mas não há queixas nenhumas em relação à forma como as casinhas individuais, favor a favor, família a família, no meio dessa mata, foram sendo licenciadas ao longo dos últimos 40 anos. Sim. Predando a natureza. E agora temos que as reconstruir porque elas arderam. Está bem, reconstruímos, mas não fazemos mais. Sim. Por favor, não fazemos mais. Sim. Quando há que crescer, há muitas densidades, muitas sedes de concelho, muitas, aquilo que chamam aldeias mais ou menos históricas, onde nós podemos reconstituir essa comunidade sem estar a espalhar. Sim, isso é verdade, sem dúvida. Isso faz parte do consumo, não é? Da ideia de consumo, fazer mais. Mas talvez implique algo que também não deixa... Estou a pensar. Algo que também não deixa de ser interessante, que é, de facto, nós estamos a falar na Revolução Industrial, quer dizer, mas assim, o primeiro passo, talvez, da racionalidade da indústria, da Revolução Industrial, aparece com a enciclopédia, não é? Assim, de arrumar o mundo de uma forma lógica e racional, separando o sagrado e o profano, enfim, tratando isso. E, portanto, de facto, logo a seguir, com a Revolução Francesa e com o Iluminismo, esta questão das tipologias autónomas abriu, não é? Porque estava tudo muito condensado, não, passamos a ter muitas tipologias. E talvez nós ainda hoje estejamos também reféns dessa quantidade das muitas tipologias, porque quando quisermos recolher, de novo, reintegrar, reaproveitar, vamos ter de fazer uma reciclagem mental, também ela, daquilo que são as antigas tipologias que herdamos tão especializadas e tão divididas, para perceber que afinal elas são muito mais abertas e muito mais interessantes para recolher outros. Enfim, de novo, estamos aqui num sítio em que isso é um belo exemplo de algo que uma contemporaneidade pode vir a retransformar a ideia de uma tipologia que há 50 anos atrás não tinha outro destino, se fosse abandonada, que não fosse a demolição. Nem é preciso falar há 50 anos, há 30 anos atrás. Portanto, há também, não achas também há uma consciência nova em relação à reocupação, reimaginação, reinvenção da tipológica? Acho. E na habitação também, nos prédios de habitação, não é? Não é só nas fábricas, é também. Acho com uma força que era impensável quando eu comecei a trabalhar. Não sei quantos anos, nem quero dizer, não sei quantos anos atrás, que era completamente impensável, sequer, impensável. Mas eu acho que podemos ir mais longe. Talvez aí, não tanto, quer dizer, podemos ir mais longe também do ponto de vista político, não é? Sobretudo do ponto de vista político. Eu acho que essa consciência que, de alguma forma, está generalizada perante, não direi uma vanguarda, mas perante um grupo muito determinado da sociedade portuguesa, que são, enfim, pessoas mais urbanas, não são propriamente vanguardas, mas são pessoas que... Eu acho que isso tem que se generalizar, e estas iniciativas, mais uma vez, repito, são belíssimas para isso, não é? Porque mesmo com chavões é preciso lá ir, é preciso chegar lá. É só preciso depois agarrar aos chavões a concretude destas conteúdo, coisas. Não é? E o conteúdo, aliás, lembro-me agora de uma coisa terrível. É que algo só passa para toda a gente quando se transforma num chavão. Antes de ser um chavão, está restrito a um grupo muito curto. Nunca tive. Estas conversas trazem-nos conclusões um bocado difíceis.